Houve um tempo em que a música era livre. Melodias ecoavam pelas ruas, pessoas cantavam em suas casas, crianças dançavam sem medo. Mas um dia, alguém decidiu que aquilo era perigoso. Disseram que a música despertava emoções. Emoções despertam pensamentos, e pensamentos podem gerar rebeliões. Então fizeram uma escolha, baniram a música do mundo. Rádios foram destruídos, instrumentos queimados, discos quebrados. E por 60 anos, o mundo permaneceu em silêncio. 60 anos sem ritmo, sem som na cidade. Só silêncio imposto pelo medo da autoridade. Falar de música, crime contra a nação. Até sussurrar o tema dava punição. Só os velhos lembravam de um tempo diferente, quando notas dançavam no coração da gente. Mas memória é perigo quando o poder vigia. Então silêncio virou lei todo santo dia. Nesse mundo cinza, sem arte nem emoção, trabalhava um jovem no lixão da região, catando metal, plástico e peças esquecidas, restos de um passado enterrado nas ruínas. Até que um dia, entre ferrugem e poeira, algo apareceu no fundo de uma esteira. Era pequeno, retangular, coberto por poeira de décadas. Ele virou o objeto nas mãos e leu uma palavra que quase ninguém lembrava mais: música. Era uma fita cassete. E havia uma regra muito clara naquele mundo: qualquer objeto musical deveria ser entregue imediatamente às autoridades. Mas naquele momento, a curiosidade falou mais alto. Escondeu no bolso com o coração disparado. Sabia que aquilo era item proibido pelo Estado. Se descobrissem ali no meio da inspeção, era a cadeia certa, sem nenhuma discussão. Guardas na saída olhando sacos e caixas. Mas naquele dia a revista foi mais baixa. Passou pelo portão fingindo naturalidade, mas por dentro era um turbilhão de ansiedade. E agora tinha um problema maior pra resolver. Aquilo era música, mas como ia ouvir? Dias procurando entre ferro e sucata, até que encontrou uma velha relíquia barata. Um toca-fitas antigo movido a pilha, quase um fantasma de uma era esquecida. Naquela noite, ele percebeu que não poderia ouvir aquilo em casa. Se alguém escutasse, seria o fim. Então caminhou até uma floresta nas montanhas, longe da cidade. Sentou-se entre as árvores, respirou fundo, colocou a fita no aparelho e apertou play. E quando o som surgiu no meio da escuridão, algo despertou dentro do seu coração. Notas que dançavam no ar da madrugada, uma magia antiga que o mundo tinha apagada. Era novo demais pra lembrar daquele tempo, mas o corpo entendia cada sentimento, como se a alma soubesse o que fazer. Começou a se mover sem perceber, os pés marcando o ritmo na terra molhada, braços no ar, sob a luz da madrugada, rindo sozinho no meio da imensidão, descobrindo o poder de uma canção. E naquela noite nasceu uma tradição. Toda madrugada ele voltava ao mesmo chão. E aos poucos, algo estranho começou a acontecer. Algumas pessoas diziam ouvir um som vindo da floresta. Um som suave, diferente, quase impossível de explicar. Os boatos começaram a circular. Alguns chamavam de milagre, outros de loucura. Mas um nome começou a surgir entre os sussurros da cidade: a floresta musical. Toda noite ele ligava o velho toca-fitas e a música dançava entre as árvores bonitas. Mas o que era segredo começou a se espalhar, e os guardas decidiram que iam investigar. Lanternas na mata, soldados em patrulha, procurando o som que quebrava a calmaria. Mas sempre que os passos começavam a chegar, o jovem desligava antes deles encontrar. Mas dessa vez a busca veio diferente. Mais soldados marchando silenciosamente cercaram a floresta como nunca antes visto. E o destino daquele jovem estava escrito. Quando ele percebeu, já era tarde demais. Luzes cercando por todos os lados atrás. Eles o encontraram, com o toca-fitas nas mãos, como se fosse uma arma perigosa. O jovem foi preso naquela mesma noite e a fita foi confiscada.
As autoridades acreditavam que haviam acabado com o problema, mas eles estavam prestes a descobrir que era tarde demais. Quando a notícia chegou no centro da cidade, algo explodiu dentro da sociedade. 60 anos de silêncio acumulado viraram um grito nas ruas contra o Estado. Pessoas vasculhando caixas e porões, procurando restos de antigas canções. E de repente o impossível aconteceu. A música voltou como o povo nunca esqueceu. Som nas ruas, nas casas, nos corações. Velhos chorando, lembrando sensações. Até soldados tirando o capacete no chão, percebendo que também tinha emoção. A elite perdeu o controle da multidão, porque ninguém consegue prender uma canção. Eles pensaram que estavam prendendo um criminoso, mas na verdade estavam libertando um povo. 60 anos de silêncio acabaram naquela semana. A música voltou e tudo começou. Com apenas uma pessoa, um jovem